Então, pessoal, a gente teve nesse domingo um debate dos presidenciáveis e, como não podia deixar passar, eu peguei alguns trechos espaçados do debate com alguns pontos, alguns gestos, algumas expressões que me chamaram a atenção para compartilhar com vocês. Eu preciso sempre lembrar que um gesto, uma expressão sozinha, isolada, não significa que tem uma mentira ou que está errado ou que está acontecendo determinada coisa. É necessário uma análise completa de toda a frase gestual, mas é legal o exercício para a gente começar a se dar conta de como esses sinais são sutis, são rápidos e como é que eles aparecem e como é que a gente pode começar a prestar atenção neles. Eu não entrei e eu não quero entrar na questão política, na questão de ideias, na questão do conteúdo do debate. Eu me atentei explicitamente à estrutura do debate, tentei não favorecer nem desfavorecer ninguém, pegar realmente pontos aleatórios e razoavelmente equilibrados, o que me chamou a atenção, não ligando muito para o conteúdo do que está sendo dito, e sim para a frase gestual em si. Eu espero que vocês gostem desse apanhado. Eu vou pegar trechos dela, onde eu noto que tem sinais que são interessantes de notar. E aí, eu inclusive já desconsiderei o primeiro bloco, que é aquele bloco de perguntas que são dirigidas pelos entrevistadores. Fui para o bloco 2, onde eles já começam a se enfrentar, e ali a gente já começa a ver alguns sinais como agora. Colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos nosso governo. Aqui é interessante notar uma coisa. Ele está trêmulo. Ele está tremendo e dá para notar, inclusive, uma fibrilação nos lábios. Tem movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo bem. que foi eu, sabe, que nós fizemos nosso governo. Aqui. Isso demonstra alguma coisa de nervosismo. Tem alguma coisa que não está ok nessa fala dele, nessa posição dele, ou que ele teme que vá acontecer. Porque tremer não é um estado normal das pessoas. Aqui é outro trecho que ele está falando sobre a corrupção. Dá para notar a microexpressão de nojo quando ele fala. Percebam bem a subida aqui da narina. Também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Aqui o Lula vai dar a tréplica, né, sobre o comentário do Bolsonaro sobre a corrupção, que foi o do nojo. Observem, enquanto ele diz o que ele diz, a mão, os gestos que ele faz com a mão. Tive o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego. E aqui, depois daquele gesto com as mãos, onde ele fica, parece que não sabe o que fazer com as mãos e se segura. Eu estou interpretando como um nervosismo, não sei, mas vamos lá, né? Tá muito estranho aquele gesto, e aí ele vai, aí ele começa com os apontadores, aí ele engrena a falar, e daqui a um pouco ele nega com a cabeça tudo que ele acabou de dizer. Reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de... Aqui a gente tem outro exemplo interessante do Bolsonaro demonstrando raiva. A expressão dele não é tão intensa de raiva, mas ele mostra isso razoavelmente bem. O tom de voz mostra, a velocidade de fala dele mostra. Ele tem sinais bastante significativos de que ele está com raiva. Ele acelera a voz dele, logo que ele tirar o óculos, nota a mudança do padrão. Nós não podemos ser aqui inconsequentes. Ele está falando normal, assim, com certa incomodação do que ele está dizendo. Só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa. Temos um teto de gastos e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado
Nesse Chega a dar tocante, até uma tenho aliviada. certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$ 80 por mês. Família... Olha aqui, olha o dedinho. Aqui tem esse é um indicador muito interessante. Muito interessante. E aí a gente começa a combinar. Esse é um fator a se perceber da fala dele. Resposta, aqui tem um trecho muito interessante. A repórter está fazendo uma pergunta, está colocando ali o Ciro contra o Lula, e ela faz uma pergunta para o Lula, e depois o Ciro vai ter que comentar, e é aquelas perguntas de saia justa, e nota como é que ela encerra a pergunta. Pretende apoiar o candidato Lula se ele for para o segundo turno e você não? O senhor não? Olha, primeiro... Olha esse sorrisinho aqui. Esse sorrisinho que ele é puxado de um lado. Né? É um sorriso que ele tem ele tem uma mistura de desdém ali, só por ter plantado a semente da discórdia entre os dois. Aqui tem um trecho muito interessante. Logo depois dessa saia justa, o Lula faz um discurso todo emocionado, empolgado, tentando atrair o Ciro Gomes. Eu peguei o finalzinho dele aqui. E aí dá para notar a felicidade do Lula, ele está sorrindo, ele está indo bem ali. Aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que o Ciro também está dando feedback do Ciro é muito bom. O Lula é esse encantador de serpente, e assim, catapau. vai na das pessoas, cativo, mas tem e uma olha o sorriso do Lula sumindo. E ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. E o sorriso dele desceu de Marte com essas completamente. contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto olha absolutamente reconhecido, passou uma expressão de tristeza. Mim, contra a devastação. Os candidatos políticos eles são muito treinados, mas ainda assim eles são pegos desprevenidos por algumas expressões, ou por algumas perguntas, ou por algumas questões. E aqui teve uma pergunta sobre uma fala da senadora sobre a situação que não é porque é mulher que tem sempre razão e era um caso de estupro. E aí foi direcionada a Simone Tebet com um comentário da senadora, e a senadora está comentando. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que você até mesmo repetisse, porque eu estou surpresa. Eu acredito que eu não tenha entendido e aí nota que ela está indo assim, com muito cuidado, né? Mas vamos lá, como se ela não tivesse dito isso. Disse em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan que não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Evidentemente que a senhora estava generalizando, não é? Tá, eu assustei porque você está falando que, para mim, que era um caso olha de costura. estupro. E que a mulher não jamais. tinha razão, pelo amor de Deus. Jamais. Foi no caso do Neymar, senador. Obrigado. Tá. Porque eu acho, pronto, agora eu gostaria mudou que devolvessem o meu tempo, porque eu quis... Olha o choque, esse choque é fenomenal. Não, mas jamais. Não, era o caso do fulano. Tá. É no mínimo confuso essa quebra, essa interrupção que ela gera. Mas, claro, ela tem o jogo de cintura do bom político. Aí ela já buscou outro negócio para dar tempo de pensar e se reposicionar. Mas a expressão de choque, né, ela está bem demarcada nesse trecho. Aqui a senadora Soraya está fazendo uma tréplica, falando sobre a questão dos R$400, auxílio, enfim, e ela dizendo que não foi o presidente, foi o Senado. Mas tem uma coisa que é muito notável nessa questão dela. O gesto unilateral. Tá difícil. Ela fala, alguém ter a moral. E aí, a moral daqui um de olhar pouco para a ela cara inverte. dos brasileiros mas e falar realmente a expressão parece uma expressão de raiva. Chega parece disso. que realmente Chega ela está incomodada de com o que está acontecendo. Chega de usar o nome de Deus em vão e vamos mudar, vamos virar páginas desse país. Eu não tenho tempo para brigar. E aí ela inverte a mão. E agora é só outra mão que gesticula. É lógico que eu fico brava, porque eu sou gente. Isso normalmente é um sinal, me daria um indício de que tem algum conflito no que ela está dizendo. Que tem algum conflito, que algo não está legal. Eu vou começar a teria que ter mais informações. Né? Tem tempo pré-definido, não é uma pergunta e resposta tão objetiva. Mas aqui tem alguma coisa peculiar aqui nessa fala dividida dela.
Aqui a Simone Tebet faz um monte de acusações sobre misoginia, sobre ataque às mulheres, tá? A expressão do Bolsonaro, desdém. Como quem diz, lá vem esse papo de novo. Várias expressões de desdém. Olha, e ela continua ciclando. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, nojo. Tanta remida dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Nojo. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Prestem atenção na falha que a voz dele tem, e ela acontece só nesse momento desse trecho, e essa falha ela está precedendo um detalhe do que ele está dizendo. E aí a gente já sabe que, pelas questões políticas que existem ali, onde é que está o conflito. Que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Ele está falando do Alckmin, o Alckmin que já disse horrores do Lula, o Lula que já disse horrores do Alckmin, se coligaram nessa eleição, enfim. E aí a falha ali tá evidente, né, que realmente tem um conflito, não está redonda essa questão dentro dele mesmo. Então esses são os pontos que me chamaram a atenção. Eu espero que vocês tenham gostado deles, espero que isso tenha servido um pouco, pelo menos para instigar esse olhar diferente do que as pessoas estão fazendo enquanto falam. E se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, se tem algum outro ponto que te chamou a atenção, coloca aqui nos comentários e vamos bater um papo sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.